O Corinthians tem o patrocinador master como alguém que publicamente já deixou claro que gostaria de ajudar numa negociação de um jogador que chegasse para fazer a diferença no Corinthians. Salve fiel, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos continuar repercutindo tudo que a imprensa vem falando sobre o Timão. Então antes de começar pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal, é importante demais a ajuda de vocês para o nosso crescimento. No programa do All Sport, ali o PVC, também o André Hernan puderam trazer as últimas notícias e expor que a nova patrocinadora do Corinthians, o novo Master, a Esportes da Sorte, que está estampada na parte da frente da camisa do Timão, chegou com um caminhão de dinheiro para investir, para trazer contratações de peso, para que o Corinthians consiga sair da zona de rebaixamento, daquela dificuldade que estava no começo da temporada e principalmente no Brasileirão, trazer jogadores bons para que o time possa ter forças para escapar e principalmente conseguir alçar voos maiores, né? Alcançar um objetivo maior do que apenas fugir do Z4. Vamos acompanhar as últimas notícias, bastidores, jogador está encaminhando a sua vinda para o Corinthians, jogadores de ponta que podem ser titulares do time do Corinthians. É isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje, mas antes de começar pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal, ressaltando, né, o pedido feito no começo do vídeo e lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do canal do All Sport para que vocês possam acompanhar o programa de primeira na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos começar vendo tudo que a imprensa falou. Ainda sobre jogadores de ponta, atacantes de lado, tem o Michael na pauta do Corinthians e ele deve deixar de fato o Al Hilal, né, Hernan? Como é que está essa situação? Em que status está o interesse, o avanço ou não do Corinthians pelo Michael? O Corinthians tem o patrocinador master como alguém que publicamente já deixou claro que gostaria de ajudar numa negociação de um jogador que chegasse para fazer a diferença no Corinthians. E o Michael é alvo do Corinthians já há um tempo. No Flamengo ele foi um jogador importante. Aliás, o Flamengo também é um clube que sempre esteve de olho no retorno do Michael. Falou-se também em Cruzeiro, mas o Pedrinho Lourenço, dono da SAF Cruzeiro, já deixou bem claro em entrevista coletiva que não vai contratar ninguém nesse ano. Então, assim, o que acontece com o Michael é que a vaga dele no Al Hilal vai ser preenchida por outro jogador, né? Neymar, por exemplo, que está voltando, ele foi, vamos dizer assim, ele, até na época ficou cogitando que o Neymar poderia rescindir com o Al Hilal, mas não. Ele saiu da lista de inscritos, porque ia ficar muito tempo machucado. Agora ele está retornando. Então, aí ele precisa do quê? Dessa vaga de estrangeiro, Neymar. E aí o Jorge Jesus, então, entende que o Michael é um jogador que entrou para a lista de negociáveis. Então, assim, o Corinthians tenta viabilizar essa contratação, né? Essas conversas. Não é uma negociação fácil. O Corinthians tem total noção de que não é um negócio simples, é um negócio um pouco mais complicado, né? E a oferta seria algo em torno que o Corinthians, pelo menos, prepara cerca de 60, 65 milhões de reais para tentar tirar o Michael, porque é um jogador que hoje está na lista de negociáveis, jogadores que estão para negócio. Então, assim, é uma situação um pouco mais complicada, mas o Corinthians tem ali as suas armas para essa batalha. E é um jogador que interessa, porque é um jogador experiente, é um jogador que, né, já foi campeão brasileiro com o Flamengo, multicampeão com o Flamengo, e é um jogador que faz também o lado de campo, um jogador de velocidade, arremate para o gol. É um jogador que hoje, por exemplo, o Corinthians não tem, né? Ainda mais com a experiência do Michael. Agora tem uma coisa, né, Marinho? Uma coisa que é importante. Tem a história de que ele daria prioridade para o Flamengo quando voltasse para o Brasil, e tem a história da relação do Renato com ele, né? O Michael jogou bem no Flamengo com o Renato. E o Grêmio não tem o potencial econômico de Flamengo, em primeiro lugar, e de Corinthians. O Corinthians tem uma dívida gigantesca que não dá potencial econômico para o Corinthians. Mas o Corinthians tem um patrocinador que pode fazer esse negócio em função da maneira como foi assinado o contrato com a Esportes da Sorte. Mas o Renato também queria, não queria? Queria muito, queria muito. O Renato chegou a conversar no começo do ano diversas vezes com o Michael. Mas o problema agora, PVC, pensando sob o ponto de vista do Grêmio,
é que o Grêmio meio que esgotou os reforços para a posição que seria ocupada pelo Michael, que seria os lados do ataque, né? Soteldo, Pavon, agora chegou o Aravena, tem o Gustavo Nunes, que tem aí possibilidade de ser vendido, mas ainda não foi. Então o Grêmio ocupou um pouco os espaços, né? Chegou o dinamarquês, agora que é centroavante. Então o Michael meio que deu uma saída da pauta do Grêmio por conta dessas chegadas de reforços. E aí, como é que foi a história do Monsalve? Que o Renato não sabia o nome dele? Eu não sei grandes detalhes. Eu sei que foi uma chegada que o Renato não tinha muito conhecimento sobre ele, né? Não sabia nome, não sabia grandes informações do Monsalve, o colombiano que chegou, né? É que eu acho que ele chamava de Miguel. E aí perguntaram para ele sobre o Monsalve. Lembrou um pouco a história do Carille, quando o Carille foi técnico interino do Corinthians em 2016, na saída do Tite. Foi na saída do Tite, em 2016, antes dele ser efetivado. E aí alguém perguntou para o André Sanches, e o Carille? E o André respondeu, quem é Carille? Porque ele chamava ele de Fábio. Ele chamava o Carille de Fábio. Então ninguém sabia que era Carille. O episódio do Renato, eu entendi dessa maneira. Quer dizer, chegou o jogador, se apresentou, muito prazer, Renato, seu nome é Miguel, beleza, Miguel. Aí o repórter perguntou para ele sobre o Monsalve. Ele falou, quem? O Miguel Monsalve. Eu nem sabia que ele tinha esse nome. O Grêmio que vai comprar o Soteldo, o Grêmio que vai comprar o Soteldo em definitivo, né? É até uma situação que está caminhando, inclusive o Santos já tem essa informação e já há uma negociação já avançada da compra definitiva do Soteldo. E aí é uma posição que seria do Michael, né? Então o que faz com que o Marinho tenha muita razão aí no que ele está falando, de que hoje o Michael já é assunto que é totalmente frio, né? No Grêmio, apesar do Renato gostar muito do Michael, né? Ô PVC, em que fase da carreira que tá o Michael, hein? Porque a gente vê os jogadores ficando algum tempo no famoso mundo árabe, digamos assim, entre aspas, né? E a gente não sabe exatamente qual o grau de competitividade que eles estão. Como é que tá o Michael nesse momento? Sabe que eu não gosto de falar mundo árabe, né? Eu gosto de mundo árabe, não é comigo. Eu gosto de falar Oriente. Eu meti umas aspas, né? Eu botei umas aspas ali para Mas é que é engraçado isso. Tem umas palavras que vão pegando que a gente não sabe por que pegaram. Né? No fundo, a gente sabe. A gente sabe que mundo árabe nos anos 70 era chamado de mundo árabe porque o jornalista nunca sabia se o cara tinha ido para os Emirados Árabes, para o Catar, para o Irã, para a Arábia Saudita, para onde tinha ido. Então você falava mundo árabe. Quando eu não sei qual é o lugar que o cara está, e no caso do Michael, a gente sabe que ele está no Al Hilal da Arábia Saudita, o melhor falar Oriente Médio, né? Oriente Médio é um lugar, é como se chama aquela região do mundo. O Oriente Médio vale para todo o mundo árabe. Mas não é outro mundo, é o mesmo mundo. Bom, eu acho que ele está no estágio Oriente Médio. Porque a gente não sabe. Se ele estivesse voando maravilhosamente bem, ele não ia ser descartado, mesmo para a entrada do Neymar. Você ia descartar outro jogador. Se você só descarta um jogador que já deu o que tinha que dar naquele lugar. E veja, o fato dele não estar dando o que o Al Hilal espera dele neste momento na Arábia Saudita, não significa que ele não possa ser jogador do Corinthians e jogue muito bem no Corinthians. Eu não estou dizendo que não tem que contratar. Agora, ele tem que jogar o que ele jogou no Goiás e no Flamengo para ter sucesso no Corinthians. Aos 28 anos, eu acho diferente do Gabigol, porque eu vejo comparações assim do Gabigol. O Gabigol, vamos falar do Gabigol já, só para chegar no Michael. O Gabigol daqui a um mês vai fazer 28 anos. O Michael tem 28 anos. Um jogador de 28 anos, se não tiver uma lesão de plantar, como foi o caso do Luan, uma facite plantar, como foi o caso do Luan, se não tiver o desregrado, se não tiver na balada, se não tiver abandonado a carreira,
ele vai jogar bem aos 28, aos 29, aos 30, aos 31, aos 32 anos. Esse é o estágio do Michael. Esse é o estágio do Michael. Só que tem uma adaptação para você sair da Arábia Saudita, onde ele é um jogador descartável, e chegar no Corinthians. O negócio é o seguinte, o Michael lá na Arábia Saudita, no Al Hilal, ele tá jogando muito bem. Ele é um cara que ele foi muito importante na última temporada. Quem assistia os jogos lá do Al Hilal podia ver. Sempre que o Michael entrava era um salseiro danado, ele causava pra cima da defesa, apanhava, é um jogador que vai pra cima. Ele cola a bola no pé e fica muito difícil da zaga conseguir tirar a bola dele. Então é um jogador importantíssimo. O Corinthians não tem um jogador assim. É difícil hoje em dia você ver um jogador que é contundente, que vai pra cima. O Wesley tava bem nesse estilo de ir pra cima, só que depois começou a errar demais. Penteia muita bola, perde muito tempo, sabe? E o Michael é um jogador mais pronto. Ele finaliza, ele vai pra cima, ele chuta, corre, cruza e corre pra cabecear. É um jogador daquele estilo bem Corinthians, sabe? Raçudo, que não desiste. Pode contar com ele em qualquer momento do jogo, que ele vai dar um jeito de ir pra cima, de construir a jogada, de partir pra cima de 1, 2 marcadores com facilidade. Tem que ver o valor, né? Porque da qualidade do Michael, ela é gigantesca. É um cara que certamente viria e seria titular. É muito mais jogador do que o Wesley e custa, sei lá, 1/3 daquilo que o Wesley tá valendo hoje em dia. O Corinthians deve vender ele em breve, então dá para ser feito um investimento sim. Vamos acompanhar a partir na sequência, né? A partir do passar dos dias, a gente vai trazendo para vocês as últimas novidades. Um jogador muito bom que certamente cairia como uma luva nessa equipe do Corinthians. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!